E eu, pessoas, hoje eu vim aqui falar de algo que eu não tava planejando vir falar tão cedo, porque este mangá aqui tem 2 volumes e simplesmente eu pensei, pô, hora que eu ver os dois eu venho trazer uma review. Não dá, eu preciso falar disso aqui, que é Koala Canto, que tá sendo publicado pela New Pop. Basicamente, a gente tem uma trama de assassinato completa em 2 volumes e eu pensei, parece caótico, vamos lá. E eu acabei me surpreendendo com algumas informações do primeiro volume, porque a gente está estudando um assassinato recente e um assassinato antigo simultaneamente, e talvez a nossa protagonista possa ser uma vítima. Ok, enfim, eu sou Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora de Koala Kant. A gente começa com a Risano, eu queria uma imagem aqui dela pra vocês. Essa é a Risano. Não é a melhor imagem que eu poderia ter dado pra vocês, vamos arrumar uma dela com a carinha normal. Mas essa ovelha aí é uma ovelha que ela vê que provavelmente saiu de traumas dela, e isso é uma teoria minha, mas a gente vai ignorar. Essa ovelha que é tipo uma amiga imaginária dela, ela fica conversando, e vamos pro porquê ela está falando com essa ovelha que está chamando ela de fria em plena manhã, em dia escolar. Todo mundo foi reunido na quadra e o cara ficou, o diretor ficou assim, caros alunos, um professor faleceu, e o pessoal já ficou assim, oh meu Deus, alguém morreu. Como era de se esperar, todo mundo ficou chocado. Só que o diretor teve que informar que foi um assassinato. Então, além de passar o nome do professor que faleceu, ele falou que foi um assassinato e agora todo mundo fica mais assustado que já estaria. Muita gente começa a chorar. E a Rissano, eu gostei muito dela, porque ela é pé no chão. Ela vira pros lados e pensa assim, pô, por que o povo tá chorando? Porque tem um extra. Esse professor, ele não era uma pessoa ruim, ele era de boa. Só que ele não era amado pelos alunos. Tipo, ele não era carismático. O pessoal chegou até um quadrinho do pessoal reclamando que ele falava muito baixo e era difícil compreensão. Então, mesmo que você seja simpático, se você não for muito simpático e der sua aula muito merda, obviamente os alunos não vão te amar. Então, os alunos, principalmente os alunos da turma das meninas, ficavam, tipo, zoando o professor a todo momento. Não na cara dele, mas nas costas. Então, não era um professor amado, era um daqueles professores assim, ah, a gente não tem nada contra a pessoa dele, mas a gente zoa com a cara dele. Ai, escola, tempos difíceis. E aí, toda hora que os policiais vão perguntar, porque eles separam os representantes da sala pra questionar, e toda hora que os policiais, nossa, tá difícil minha dicção hoje, né? Os policiais vão perguntar alguma coisa, o pessoal fica, ah, não, ele era muito amado, muito querido, gente, para. Esse negócio de ficar elogiando o morto porque morreu, a pessoa tinha os defeitos e qualidades dela. De repente, o morto é santo, cara. Tipo, não, pelo amor de Deus. Então, os alunos passaram pros policiais, sabendo que o cara foi assassinado, ou seja, qualquer coisa poderia chamar atenção na investigação. Era necessário falar que os alunos não amavam ele, apesar de não odiar ele, porque isso poderia implicar alguma coisa. Tipo, ah, será que eu não tinha ódio dele? Será que não foi algum rolo na sala dos professores? Como é que os professores achavam dele? E aí todo mundo elogiando o cara só porque ele tá morto. Tipo, não, pelo amor de Deus, gente. Eu sou a favor de tratar as pessoas pelo que elas foram mesmo, entendeu? Ah, mas morreu, coitado. Mas era assim em vida. Seja bom, seja ruim, era o que essa pessoa era, sabe? Mas não, o pessoal fica, ó, ele era legal. E aí Rissando fica, tipo, ela tá um topor estranho. Eu não sei te falar se ela é sincera demais ou se ela só não tá muito conectada aos arredores em meio ao choque, porque ela é uma pessoa acostumada com mortes e a gente já vai chegar lá. Mas ela acaba soltando que não gostava muito dele. E aí o representante que tá com ela, que é um garoto, fala assim: tipo, ele não era amado, sabe? Ele não era uma pessoa ruim, mas os alunos não amavam ele. Aliás, zoavam um pouco com ele. E aí, isso é importante para os policiais. Pra tipo assim, ah, ele era uma pessoa muito querida, ele não era. E tá todo mundo chorando pelos corredores. E aí você fica assim, pô, por que as pessoas estão chorando pelos corredores? Vocês não gostavam do cara. E as pessoas, a maioria das pessoas chorando são as meninas. E isso tava me estressando, porque eram as pessoas mais zoavam com ele, sabe? Eu não sei se bateu arrependimento, não sei se bateu medo de ser as próximas, mas eu fiquei assim, por aqui com a hipocrisia. Eu falei, você não gostava dele? Não chora, fica assim, oh, que pena, né? Porque ninguém fica batendo, eu espero, ninguém fique batendo palma quando alguém falece. Mas ficar, tipo, chorando por alguém que você não ligava, tipo, aí é um pouco forçado demais, eu acho. Não sei. Talvez pessoas mais sensíveis deem as suas opiniões aí nos comentários. Mas eu olhei aquilo e falei, ah, meu Deus. E a Rissana tava do mesmo jeito, e o colega dela também tava do mesmo jeito, tipo, só que de uma maneira mais simpática. E aí acabou que eles foram conversando e a Rissano vê, ele acaba catando um radinho das coisas do professor, porque não era um radinho, era um MP3, não sei que porcaria era aquela.
Mas dava pra gravar, dava pra ouvir música, dava pra fazer tudo naquele negócio. E aí, simplesmente, aí você fala, ah, não era da sua época. Era, que eu nunca catei um mesmo, tá, gente? E aí, simplesmente, os policiais vão levar junto com as coisas do professor. E aí, o moleque pensou, pô, ele tirou da minha mão na escola faz um tempo, e se o polícia levar, eu vou ficar 30 anos pra receber isso de volta. A polícia nem vai saber que é meu. Eu preciso catar isso. Então ele faz com que ele e a Rissano trombem nos policiais pra ele pegar esse aparelho dele de volta. Ele leva embora pra casa, e isso vai ser importante. E nesse meio tempo a Rissano vai pra rua, a vida que segue e tal. Só que a casa dela não é um ambiente muito agradável. Conversando com a colega dela, a gente descobre que os pais dela faleceram. Ela fez parte de um incidente há muitos anos atrás, onde acreditam que um casal tentou se matar. Mas não foi isso que aconteceu. E também acreditam que ela perdeu os pais nesse acidente, o que também não foi isso que aconteceu. Basicamente, algumas pessoas acreditam que foi um moleque que tava lá, mas a mulher foi envolvida num acidente envolvendo gás, explodiu tudo e ela faleceu. E claro, todas as pessoas que estariam no prédio naquela hora poderiam ter sido acertadas por esse acidente, porque quando um gás explode, ele explode. Tá caindo no YouTube, você vai achar alguma coisa explodindo. Não é bonito nem divertido. E aí, a mãe da Ressano ficou super preocupada, mas ela surge do nada, porque um garoto que tava com um pouco de sangue na roupa, por aí você tira, simplesmente trombou a bicicleta nela e ela se machucou. Então alguém levou ela pro hospital, e aí a hora que ela voltou, a casa já tinha explodido. Ou seja, ter caroço nesse angu. E de extra, a mãe dela morreu um tempo depois, ou seja, ela viu esse incidente horrível, ela não tava na explosão e tal, mas ela viu o menino saindo por aí com uma camiseta cheia de sangue. E ela não falou isso pra ninguém, sabe? Quando, tipo, você é criança, sabe que ninguém vai acreditar em você. E eu acho que ela nem processou a cena. Mas, simplesmente, a mãe dela faleceu uns anos depois, o pai dela se casou. E aí, ele veio a falecer. E aí, a madrasta ficou com ela. Ficou assim, cara, se você não quer a criança, emancipa, taca no mundo, entendeu? Dá, sei lá, pro orfanato. Eu sei que não deve ser divertido, mas, pô, ela catou a menina pra ficar tratando mal e usando de empregada na casa dela. Será que, tipo, não tinha nenhum parente que fosse tratar a Rissano bem? Ela tinha que ficar com aquela mulher. A mulher já tinha 2 filhos, tinha se casado de novo, ou seja, a vida dela seguiu. E aí a Rissano não tinha espaço nessa vida, mas ela tava com essa menina. E aí ela não tratava a Rissano bem. E ela, tipo, a Rissano emprestou um transferidor pro filho dela. O menino quebrou. A Rissano não ficou brava. Ela só comunicou a madrasta dela, tipo, ó, o transferidor que eu emprestei pro seu filho voltou quebrado. E aí ela tacou assim o dinheiro no meio e falou, isso aí deve dar pra comprar outro, né? E saiu andando. Tipo, pô, não precisava dar bronca no menino, porque ele definitivamente não quebrou de propósito, ainda tentou consertar com o Tagrep. Eu não acho que ele merecia bronca nesse caso. Eu acho que merecia toma mais cuidado, filho. E ó, compra outro aí na volta à escola, não sei. E aí ela sai, porque ali é muito sufocante pra ela. A gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo. Até ali você acha que, tipo assim, é um ambiente onde todos gritam. Metade das famílias que eu conheço são assim. Mas, não, o buraco é mais embaixo. A mulher é realmente não dá pra passar pano pra madrasta da Rissano, basicamente. Mas eu não vou dar spoilers a fundo do volume 1, porque tem 2 volumes. Então, se eu entrar muito no volume 1, vai dar ruim. Mas quem que é esse cara da capa? É o professor? Eu achei que era. Mas não. Ela tá escondida na cabine eletrônica. Não escondida, porque é transparente, mas ela tá lá pensando na vida, tá nevando. E aí um cara chega. E ele fica assim, posso usar? E ela, tá bom. Só que ele tem uma nota de 10.000 ienes. E ele fica assim, você não tem troco? E ela, tipo, não, moça, eu só tenho 1.000 ienes. Ele falou assim, tá ok, fica com a de 10. Eles entram numa briga louca, não briga, mas, tipo, numa discussão louca de trocas de gentileza, do tipo, não, eu te dou só 1.000, eu não posso aceitar 10.000 em troca. E ele fica, tipo, então pega um objeto da minha bolsa, porque ela derruba a bolsa sem querer na hora de jogar o dinheiro dentro. E aí ela vê um negocinho que, há muito tempo atrás, quando ela trombou com aquele moleque com a camiseta ensanguentada, caiu uma pecinha. E essa pecinha conecta num objeto que esse moço tá na bolsa. Automaticamente, ela e a ovelha do subconsciente dela, que por acaso esse cara enxerga, isso foi muito estranho e aleatório, mas ok, simplesmente ficam na hora. Pô, é o moleque de anos atrás e ele foi o assassino sim. Tipo, a Raissa não tem meio que certeza que os rumores de que ele seria o assassino e não que aquilo tenha sido uma tentativa de se matar seja verdade, por causa que simplesmente ela trombou com o moleque. Ela não falou nada pra ninguém, mas ela trombou com ele. Isso ficou lá no fundão da mente dela e fica voltando agora. Então ela tem certeza que ela tá falando com alguém que morou no conjunto de prédios dela e que foi um assassino anos e anos atrás. E a história desse moço é trágica. Basicamente, ele realmente é o cara que a Rissano trombou. A pecinha prova isso.
Mas ele era abusado pela mãe dele. A mãe dele batia nele e no irmão dele, tipo, muito. Não ligava pra ele, estava nem aí. Jogava o mais velho pra fora de casa, que é ele, o tempo todo. Ele tem 20 e poucos anos agora, ou seja, ele é um pouco mais velho que a Rissano, que é uma colegial. Mas ele simplesmente sofria muito na mão dela, só que tudo que era mais sagrado pra ele nesse mundo era aquela criança, que era aquele irmãozinho. Ele amava o irmão dele com todas as forças, era a única família que ele tinha, porque o pai a gente não via em momento nenhum, então provavelmente não tinha. A mãe era uma desgraçada. Não tem outro nome pra pessoa que fica batendo no próprio filho, e arremessando ele pra fora, e xingando e ignorando. O mais novo fica doente, ela não cuida, evolui pra uma pneumonia. O garoto não sai de jeito nenhum, ela se recusa a levar ele pro hospital, tipo, ela não liga o suficiente pra isso. Joga o mais velho pra fora e obriga ele pra escola, enquanto o irmão mais novo passa mal, e ela mesma sai de casa. Hora que o mais velho volta, que é esse moço, o mais novo tá morto. Então, assim, a Rissana, a última coisa que ela viu dele, sem ser a cena da camiseta de sangue, foi ali em cima do telhado, falando que ia matar aquela mulher. Sem falar quem era a mulher, mas que ia matar aquela mulher. Provavelmente foi o dia do falecimento do irmãozinho dele e ele tava se referindo à própria mãe dele. O que significa que pra nós, e também pra Rissano, é certeza que ele realmente causou uma explosão no apartamento de propósito, o que não explica porque ele tava ensanguentado. Mais fundo nesse mangá você descobre. Mas não explica porque ele tava ensanguentado, mas ele de fato pode ter tido, tipo, 99% de certeza que ele teve culpa na explosão do conjunto de apartamentos e que ele queria sim matar a mãe dele. E esse rumor ficou rodando pela vizinhança, mas não foi levado a sério pra polícia. Então tivemos essa. E a Rissana tá em contato com ele. E por ela ter encaixado a pecinha no negócio dele, ele tem certeza que ela sabe de alguma coisa. E eles marcam de se encontrar de novo. E aí a gente vê ele conversando com uma colega, que a gente não sabe qual é a relação dos dois, mas aparentemente ela sabe o que aconteceu no desastre de uma década atrás. E ela vira para ele e fala: a gente precisa silenciar essa menina. Ela sabe de alguma coisa, a gente precisa silenciar ela. Ou seja, eles vão se encontrar no dia seguinte e a chance da Rissano voltar morta disso é elevada. E é nessa pegada que a gente fica com o professor foi morto, vocês nem lembravam mais do professor, né? Ele segue morto, gente. Ele é morto de assassinato. Talvez esteja interligado, provavelmente por estar no mesmo mangá, tá? Mas talvez esteja interligado com esse moço. A Insana tá correndo risco de vida e ela sabe disso e tá nem aí, porque ela não tem nada nem ninguém na perspectiva dela. E ela de fato não tem, coitada. E simplesmente a gente tem um assassinato de 10 anos atrás que a polícia não sabe de fato o que aconteceu e a gente não sabe se vai ser reaberto ou não. Mas a gente não sabe exatamente o que ele aprontou dentro do apartamento, apesar das pistas de que ele é de fato o assassino sejam grandes. Mas enfim, pessoal, esse é Koala Cantos, tem só mais um volume pra sair, ou seja, daqui a pouco ó, acabou e tem muito caos pra resolver. Eu gostei do ritmo, normalmente essas coisas de 1, 2, 3 volumes, eles não trabalham muito nada. A gente não vai afundar nos personagens, acredito eu, mas a gente tá afundando bem na história, então eu estou muito ansiosa pro próximo volume. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye.